Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao GTR 40, em São Paulo. GTR, dessa vez, patrocínio da Abranet, NTT Comunicações, a Juniper junto com o Grupo Binário, a Promon Logicalis junto com a Cisco, a Netflix, EPS Finizar, a Sun CCR, o Grupo G8 e a organização do NIC-BR do CGI. Bom, sejam muito bem-vindos aqui a São Paulo. Mais uma reunião do GTR, do Grupo Trabalho em Engenharia de Redes. A gente vai ter material aqui falando sobre algumas melhorias da rede no país, o que está acontecendo. E, no final do evento, na verdade, amanhã, durante o GTS, a gente já vai anunciar o GTR 41, GTS 27. Aguardem no final do dia amanhã, a gente já tem um anúncio aí do próximo, o local do próximo evento. A gente começa agora a primeira apresentação do Elisandro Pacheco, que vai falar um pouquinho sobre, o título da apresentação é O Maior Inimigo Pode Ser Você, DNS, SDDP e NTP, prevenção e a melhor solução. Elisandro, por favor. Todos. Bom dia. Bom, falar um pouquinho para vocês aí, na verdade, sobre um estudo, tá, que eu acabei fazendo junto com o Wesley com relação a o quanto o Brasil está exposto e vulnerável, né, nessa situação. Ontem eu fiz uma apresentação aqui, o pessoal acabou me perguntando assim, Network Education, Pacheco Tecnologia. Eu sou o proprietário da Pacheco Tecnologia, meu parceiro Wesley da Telecom Consultoria, e a nossa divisão de treinamentos que é a Network Education, que é uma empresa que a gente tem em parceria. Tá? Então, sou consultor em redes há mais de 13 anos, tá? Sou instrutor oficial da Ubiquiti em roteamento, switching, wireless. Tá? E o que me motivou a fazer esse estudo? Né? A gente vê, se fala muita coisa, né? Quando a gente fala em ataques de amplificação, né? Em DDoS, enfim. Se vê desde quem não entende de verdade como aquilo ali está acontecendo, até empresas aí que, né, acabam vendendo um serviço, aí tu diz que não precisa, depois, no outro dia, tu está tomando um belo de um ataque aí. Tá? Então, a fonte que eu usei para pegar os ASNs e os blocos, né, brasileiros, está aí o link. Tá? Desse link foram filtrados apenas os blocos V4, tá? Que estão, né, legados ao Brasil. E para o scanner foi utilizada uma ferramenta que eu desenvolvi em Python, tá? Em conjunto com o Wesley, junto, claro, com algumas ferramentas que já estão prontas, que, em função de estar disponível direto na internet, eu achei por bem não divulgar o código dela nesse momento, mas... Tá? Então, uma breve explicação sobre, começando a falar sobre o SSDP, né? Para quem não conhece, protocolo base, né, do PNP, que serve para, né, fazer... O objetivo dele era simplificar algumas conexões dentro de casas, pequenos escritórios, enfim. Tá? Ele, num ataque de amplificação, tá, ele pode... tu consegue uma taxa de amplificação de até 30 vezes. Tá? Então, trabalha com o protocolo UDP, tá, na porta 1900. Tá? E aí eu trago uns dados, tá? Lembrando que esses números, tá, eles não são números simplesmente de dispositivos que estão com a porta aberta. Eles são números de dispositivos que estão efetivamente vulneráveis e podem ser utilizados em ataques de amplificação por terceiros. Entendeu? Eles estão expostos ali e tu pode, né, um atacante pode utilizar isso aí. Então, de um dispositivo a 50 dispositivos abertos na rede, nos ASNs brasileiros, a gente tem 2.264 ASNs. Tá?
É isso? Isso. De 51 a 100, a gente tem 98. Tá? De 101 a 200, 52. De 201 a 300, 12. E depois, com mais de 300 dispositivos, a gente tem 20. Tá? Isso é um número que me assustou bastante aí. Tá? Então, a gente tem o top 10 aí, tá? Dos ASNs que tem dispositivos com SSD vulnerável, tá? Liderado aí pela GVT. Depois tem... Vou deixar disponível também, né? Esse slide aí vai estar para todo mundo. Só dentro da GVT a gente tem mais de 2.000 dispositivos, né, abertos. No top 10 todos tem mais de 512, 520 dispositivos aí vulneráveis. Tá? Depois a gente tem o top 20, onde aparecem outros nomes que até não... Alguns eu até fiquei surpreso, em função da comparação do tamanho das redes, né, com as grandes, né, porque até se espera assim, de grandes, em função de dispositivos de clientes, enfim, que seja um número maior mesmo. Hein, mas tem alguns ASNs aí que tem uma rede menor com um número já expressivo, né, tanto que está aí no top 20. Tá? Então, claro que quando eu falo em prevenção, eu não estou falando de como solucionar o problema, principalmente porque se o tráfego chegou em ti, né, não tem muita escapatória. Né? Então, vai depender do teu operador, ou de ter suporte, né, de ter capacidade de segurar isso, ou então vai ter que procurar alguma outra empresa. E, geralmente, o pessoal faz um túnel aí com, né, uma operadora ou com um router que está fora e passa esse tráfego do BGP para o outro lado para aguentar essa carga. Tá? Então, mais bloquear, né, o encaminhamento da porta em direção ao seu cliente já é uma forma de... O primeiro passo, né? O primeiro passo para se evitar essa exposição toda. Tá? Evitar o ataque, é óbvio que não evita, né? Mas já é um grande caminho. E eu estou falando do básico aqui, mais para frente a gente vai ver, quando eu falar a respeito de DNS, o quão básico, algumas atitudes básicas pode minimizar isso numa grande escala aí nos ASNs brasileiros. Tá? O NTP também, né? Conhecido de todo mundo aí, tem um poder de amplificação maior já, né? Até 556 vezes, né? Utiliza também o protocolo UDP e porta 123, tá? Assim como nos outros, tá? A gente tem aí de 1 a 50 dispositivos abertos, a gente tem um número bem expressivo de ASNs e tem, né, também bastante com 51 a 100, 101 a 200, tá? Um número bem complicado. Tem também o top 10, tá? De novo, né? A GVT aí encabeçando a lista. Também tem alguns... Aqui, o que está entre parênteses é o site que estava referenciado lá no ASN. Tá? Então, alguns estão como Claro SA ali, e aí referencia para a Embratel. Eu creio que seja ASNs que foram comprados de empresas, enfim. E no top 20 também, né, alguns nomes de ASNs que geralmente a gente não via grande referência assim, nos ataques. Né. Prevenção também, né, alguns inputs, né, indesejados nos teus servidores NTP, né, permitir para dentro das suas próprias redes e não deixar isso exposto, né, para fora. E mesma coisa, né, forward, com destino à porta 123, UDP para os seus clientes. Já alivia. Né. Tem formas melhores, tem formas específicas de fazer isso. Tem 2 links ali que falam bem mais sobre isso. Tá? E a questão que
eu realmente... A gente tinha noção de o quanto, né, era problemático a questão de DNS aberto, né? E a gente viu o quanto é comum esse ataque, né, de amplificação utilizando o DNS, apesar dele não ter um poder de amplificação tão grande comparado ao NTP, né? Eu botei ele de 28 a 54, mas em alguns casos, tá, o poder de amplificação ele é maior, tá? Mas, né, documentado, a gente tem isso aí entre 28 e 54, tá? Mesma coisa, né, para resolução porta 53 UDP, tá? A gente tem números também bem expressivos, tá? A gente tem aí o top 10 de mesma coisa, embaixo o número de ASNs, o número de dispositivos abertos e em cima o número de ASNs por cada um. Top 10, tá, de DNS aberto. Telefônica, né, vem. E o top 20 também. Dá para ver, às vezes é surpreendente, ao menos para mim foi assim, esses números por ASN aí, da quantidade, que realmente, lembrando que esses números não são de dispositivos que estão simplesmente com a porta aberta lá, porque às vezes a porta está aberta, mas ele não te responde, tá? Isso são de dispositivos que realmente respondem a qualquer outro dispositivo da internet, tá? E, portanto, né, pode ser utilizado aí em ataques de amplificação, tá? Mesma coisa do DNS, né? Evitar, né, deixar a porta 53 aberta, né, para fora. É claro que, né, em autoritativo essas coisas precisa, mas aí, né, pode-se ter algumas alternativas. Tem um material muito bom nesse link lá que explica detalhadamente também como fazer, inclusive para quem usa um bound, para quem usa bind, né, tem vários exemplos lá do que ser feito para se proteger e evitar, né, fazer parte desses ataques, tá? Uma pergunta que eu me fiz quando, né, eu estava desenvolvendo os slides era se eu poderia, de fato, bloquear, né, esse acesso em direção aos meus clientes, tá? Então, está aí a lei, é o parágrafo, né, que fala que pode sim, né, desde que tu informe o teu cliente, né, de preferência em contrato, e claro que desde que se houver uma solicitação do teu cliente, tu libera esse tráfego, né? Claro, deixando ele consciente, né, das responsabilidades e riscos, né, obviamente. Tá bom? Então, basicamente, pode, desde que esteja, né, previsto em contrato, que o cliente saiba que aquele bloqueio está sendo feito e que, se ele solicitar, seja liberado, tá? Uma outra informação importante é que, como curiosidade dos ASNs, alguns até que eu conheço, de provedores ISP menores, eu passei em um outro scan, né? Até esses scans acabaram me gerando um problema com o meu provedor lá, que acabou achando que eu estava atacando todo mundo, veio, né, o e-mail do pessoal lá do Abuse e tal. 93% dos dispositivos que estão com DNS aberto na rede dos pequenos ASNs rodam Router OS. São dispositivos MikroTik. Tá? Isso foi, né, veio através de um scan em alguns ASNs. Tá? E a primeira coisa que eu me perguntei depois disso foi se a culpa era da MikroTik, porque, né, é muito dispositivo com Router OS aberto. Muito. Tá? E aí eu fui ver lá, né, que a opção que permite, né, no MikroTik requisições de outros dispositivos a ele é essa aqui, né? Ele não tem aqui nenhuma configuração de limite, né, para restringir quem pode ou não acessar. Mas, enfim, o fato é que a documentação deixa bem clara, tá? A documentação oficial, que, por padrão, essa opção ela não vem marcada. Ou seja, esses dispositivos que estão abertos foi porque alguém foi lá e clicou e habilitou, né, aquela opção para permitir que essas requisições fossem liberadas, tá? Ou que qualquer um
pudesse fazer. Tá? Então, como utilizar isso aí no MikroTik? Tá? Apesar dos ASNs menores, né, não terem tantos dispositivos quanto as grandes, é um número bem preocupante e, com certeza, faz a diferença aí no... Então, diferente de outros serviços, né, no MikroTik ou no RouterOS, o DNS não tem a opção lá de tu dizer, eu quero que só essa rede aqui possa fazer requisições para o meu servidor DNS. Então, se tu precisa, por algum motivo, utilizar o teu MikroTik como DNS, firewall, né? Precisa, no mínimo, de um firewall. Tá? Eu vejo, às vezes, pequenos provedores que não têm firewall nem lá no core dele, né? Quanto mais para um DNS. E isso é uma coisa que precisa mudar. Né? Tá? Então, é habilitar, né, a função e ter certeza que o teu firewall está cuidando, né, do que vem de fora. Tá? E eu até esqueci de apagar, eu acho, que é a minha melhor opção, nesse caso, que é de não utilizar RouterOS como servidor de DNS. Tá, pessoal? Por várias coisas. Primeiro, por essa questão de gerência. Né? Tu não tem como controlar, a menos que tu ponha um firewall, mas dependendo né, do que tu precisa, não é uma boa ideia. Tá? E hoje tem muitas soluções aí. Na verdade, sempre teve, né? Quem já trabalhou com Linux, né, ou vem dessa parte, sempre teve a noção da implementação do seu próprio DNS. Né? Mas depois que veio a massa do MikroTik, acabou isso aí ficando de lado e agora foi um assunto que ressurgiu bastante aí nos grupos, né, dos provedores. Então, tem soluções, né, hoje, algumas gratuitas, outras pagas. Né, tu pode pegar um servidorzinho lá e botar um bound, pode utilizar dentro de uma própria Edge Router, enfim, tem muitas opções aí que vai dar desempenho muito melhor, tu não vai ter que ir lá 2 vezes por semana ficar limpando a cache do DNS lá no MikroTik, tá? E o firewall, né, pessoal? Eu botei assim, é importante lembrar que o presente nesse Natal ele pode vir em IPv6, né? Quando eu digo isso é porque é muito comum no final do ano, né, ter aquela diferença, aqueles ataques vêm, né, e às vezes o pessoal põe lá um firewall IPv4 e diz, pô, agora meu firewall está show de bola. Aí ele está com o IPv6 habilitado, né, tem conectividade IPv6, e tu vai olhar o firewall IPv6, lá não tem uma linha sequer. Então, assim, é claro que é muito mais difícil e demorado um scan pela quantidade de endereços, né, num bloco IPv6, ou em um ASN que seja, com um bloco /32, um scan, isso aí demoraria, né, bastante. Tá? Mas não ignorem firewall IPv6. Tá? Até porque, na grande maioria dos pequenos provedores, quando tem o bloco, eles começam a utilizar os primeiros. Né? Então, pela lógica, né, seria escanear. Quem fosse procurar isso em IPv6 seria escanear os primeiros blocos, né, e já teria algum resultado. Tá? Então, a gente tem a visão geral, tá, dos ASNs brasileiros, comparado o que tem aberto em SSDP, em DNS, em NTP. Tá? DNS aí faz a frente. Né? São muitos dispositivos mesmo. E o top 20, né, só fazendo uma comparação aí com SSDP. Nessa comparação, eu utilizei como parâmetro, como se cada dispositivo desse tivesse apenas 1 megabit, né, megabit de internet, de upload. Tá? Então, pegando cada dispositivo vulnerável, considerando que ele tem 1 mega de upload, só a GVT aí conseguiria gerar um tráfego de mais de 60 GB. Tá? E aí tem muitos outros aí que... Então é bem expressivo, assim, isso na questão do SSDP. Tá? A gente tem o mesmo para o DNS, tá? Com a Telefônica, aí, 2 ASNs dela,
encabeçando a lista, né? Com mais aí de 300 GB. Tá? Se, claro, né, fosse utilizar todos esses que estão abertos em um ataque, considerando que cada um tem apenas 1 mega de upload. Tá? O que hoje, né, a maioria tem mais. Então, esse número vai para o espaço. Né? Pegando apenas um ASN aí, vulnerável, tá? E com um cliente que tem aí, um atacante que tenha 5 mega de upload, consegue fazer um estrago bacana já aí em quem não tem como se defender ou não tem capacidade de suportar tudo isso. Claro, eu não estou dizendo que esses ASNs têm isso de tráfego, né? ou de capacidade de link mesmo para gerar um ataque desse tamanho. Né? Mas isso seria o poder, né? Que os dispositivos que estão abertos dentro do ASN deles poderiam gerar. Tá? A gente tem alguns aí que também me surpreendeu mesmo assim, na questão de abertos. Tá? Então, se a gente for ver de forma geral qual seria, com esses 3, né, o poder total de um ataque, a gente passa aí de 47 terabits. Tá? Então, deixo meus agradecimentos aqui, sempre ao meu amigo Rubens, que eu não me canso de dizer que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, ao meu parceiro Wesley Correia e a oportunidade, né, a Unique, a GTR e a todo o pessoal. Então, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas... Tem tempo ainda. Algum tempinho. Não tem? Tem. Tem? Então, se alguém tiver alguma Perguntas dúvida... para o Elisandro? Algum comentário? Rafael Galdino, PGF Telecom. A respeito da questão das replicações de ataque em DNS, vocês analisaram que em qual tipo de servidor DNS que acontece isso com mais frequência? Recursivo, autoritativo? Recursivo, né? Recursivo. Porque quando tu faz uma consulta, né, tu faz uma requisição pequena e tu tem uma resposta bem maior, né? Principalmente dependendo do tipo de requisição que tu está fazendo para aquele servidor. Né? Então, tu faz uma requisição ali de 30K, por exemplo, e recebe 400 de resposta. Tá? Então, no momento que o atacante direciona essa resposta para outro, né, no recursivo, e faz isso com vários dispositivos, ele manda 30K para cada um de requisição lá, e esses servidores respondem, né, com 400 cada um, com destino ao atacante, à vítima. Né? E no caso, no autoritativo configurado errado, que tem como você botar para ele fazer também o recursivo, é a mesma quantidade? Na verdade, assim, o que eu peguei foi de recursivo, tá? De recursivo. É claro que a gente vê, né, o pessoal utilizando aí o autoritativo junto com o recursivo. Eu não recomendo e não faço isso. Tá? Separam, né? O autoritativo e o... Recomenda? É que, na verdade, assim, o reverso ele também é um autoritativo. Né? A diferença é que ele responde por um bloco. Então, essa diferenciação de que existe o DNS autoritativo, o reverso e o recursivo, ela não é verdadeira, né? Porque existe o recursivo e o autoritativo. O autoritativo pode responder por um endereço ou por um bloco. Né? Então, na verdade, o reverso ele é um autoritativo. Valeu. Ricardo Rodrigues, da Nómino. Queria saber como que você fez essa contabilização. Você mandou uma requisição DNS para cada um dos IPs de todos os ASNs brasileiros? Exatamente. Foi feita uma requisição, né, injetando lá uma requisição para o endereço do Google, tá, e os que a gente teve resposta foi contabilizado. Esse scan rodou 2 vezes, tá, até eu chegar a esse número, e foi bem complicado com o meu provedor lá, em função dos e-mails, mas basicamente todos os ASNs foram pegos, todos os blocos que estão publicados, e foi dado scan durante alguns dias em todos os ASNs brasileiros. Tá. Eu queria deixar 2 comentários.
Um importante é, além do efeito do quanto de tráfego malicioso que poderia sair de cada ASN, tem também o efeito ao contrário, ou melhor, mais danoso talvez, no próprio DNS das operadoras, né, de quem está provendo acesso à internet. Porque mesmo que o cliente tenha apenas 1 bit por segundo de saída, o fato é que o ataque de amplificação vai gerar um aumento de uso da interface de rede de cada servidor DNS, porque basicamente o ataque vem de fora mandando a consulta para o cliente, para o CPE que está aberto, ele vai gerar uma requisição para o recursivo da operadora, e o recursivo vai, então, gerar aí bastante tráfego. Então, apenas para contabilização, apenas 30 mil consultas por segundo geram mais de 980 megabits por segundo de tráfego de rede. Tá? Então, clientes esse é um ponto importante. Outro ponto, em termos de boas práticas, está absolutamente correto separar autoritativo de recursivo, mas quando se fala de DNS, e quando se fala de firewall para DNS, tem que ser sempre firewall stateless, tá? Ou seja, não usar firewall stateful, porque à medida que quando você recebe um ataque, geralmente os equipamentos stateful não conseguem manter a tabela de sessões atualizada e acabam caindo antes mesmo do DNS. Então, a recomendação é sempre usar stateless, tá? Ou seja, ACL de rede. Mas, parabéns pelo trabalho. Perfeito, obrigado pela contribuição. Danton. Não, Danton. Oi. Danton Internexo. Você só estudou a questão de amplificação usando DNS, SNMP e outros protocolos vulneráveis, não chegou a... Não, na verdade, assim, eu peguei os 3 que foram mais comentados, inclusive, na lista da GTR. Então, eu peguei um histórico lá, vi os que tinham, mas o DNS, na verdade, era uma curiosidade minha, em função de saber que os pequenos SNs e provedores utilizam muito MikroTik. Eu queria mesmo era fazer uma dimensão e acabou se estendendo para mais 2 protocolos, mas tem... Porque também tem um monte de SNMPD aberto por aí. E as respostas são bem maiores, né? São imensas. Com certeza. Eu estou aqui lendo um comentário do Lucenildo, do NICBR. Ele comentou que é uma boa prática para a NTP bloquear o monitor para redes externas, ou seja, dá para bloquear a transação monitor, que é a que gera amplificação para redes externas. Mas se você não bloquear só, não tiver ou não souber como bloquear o monitor, você pode bloquear o NTP como um todo apenas para máquinas no seu sistema autônomo, e aí você não se torna um amplificador para atacar outros sistemas autônomos. Esse é o comentário do Lucenildo. Perfeito. No caso do NTP é bem isso, né? Não precisa ser bloqueado todo, né? Para que tu não fique vulnerável ou não faça parte desses ataques, né? Mas tem bastante documentação aí no próprio NIC. Né? Tudo Obrigado. bem? Mais alguma coisa? Bom, pessoal, vamos agradecer o Elisandro. Elisandro, muito obrigado. Então, perfeito, obrigado. Salva de palmas.